boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui. É um prazer estar organizando isso, né, com o Instituto Lixo Zero. Tem sido muito legal, muito aprendizado, temos tido feedbacks muito bons e está sendo um aprendizado para nós também, né, começando a mudar essa forma que a gente tem de atuação. A gente atua muito nas cidades, hoje a gente está em mais de 100 cidades atuando e normalmente a gente faz eventos, né? E agora a gente teve que mudar, se adaptar e eu acredito que vai continuar um pouco dessa forma por um tempo. Hoje a gente está com a Arlinda, ela vai se apresentar, mas quero agradecer a Arlinda pela disponibilidade de doar o tempo, né, à noite aqui para estar conosco. E em nome do Instituto te agradeço e espero que seja proveitoso para todos que estão aqui aqui junto com a gente, né? Então, muito obrigado e fico aqui, vou desligar meu vídeo e meu áudio. A Linda fica à vontade. Obrigada a todos pela presença, pela audiência, pelo Instituto Lixo Zero Brasil pelo convite, né, de falar de um tema que me é muito caro. Eu sempre defendi muito que o caminho para nós mudarmos a nossa trajetória, inverter a ordem das coisas, seria através da educação ambiental. E eu aceitei o convite, né? Agradeço muito. Sei que tem muita gente que já me assistiu, já foi minha aluna, me orientando, já vi muita gente ali que entende do que estamos falando, mas eu queria, antes de fazer qualquer apresentação do PowerPoint, que isso aí vai ficar disponível, vocês vão poder ver, é apenas um recordatório, mas o objetivo maior dessa nossa conversa agora é fazermos uma reflexão, né? Quando hoje mesmo à tarde, eu estava num webinário do Pacto Global, eu tenho assistido todos, da ONU, e não importa qual assunto, as pessoas estão sempre falando em mudança de comportamento, né? No passado, nós estávamos falando sobre sustentabilidade, mesmo quando a gente fala de lixo zero, todos dependem do comportamento humano. Então, vamos nos perguntar algumas coisas, né? A primeira né, não adianta... não importa a ferramenta que você use, né? Não importa o nome que se dê às coisas, seja em resíduos sólidos, né? Seja agora, no momento que nós estamos vivendo um momento super delicado, você depende da mudança de comportamento. Né? Qualquer situação que você olhe, você tem mudança de comportamento. Foi provocando essa reflexão, né, que eu aceitei o convite, inclusive, para a gente prosear. A ideia aqui, espero que vocês reflitam sobre isso. Se eu estou fazendo educação ambiental, seja formal, seja numa empresa, né? Se eu estou fazendo um plano de gestão integrada de resíduos sólidos, se eu estou falando de sustentabilidade, tem nessa equação uma variável chamada pessoas, e essa variável é incontrolável. Então, a gente volta ao mesmo ponto, mudança de comportamento. Então, o que nós vamos fazer, né, para que as pessoas consigam minimizar os seus resíduos, separar os seus resíduos, ou pensar antes de comprar, né, refletir sobre, né, o meio ambiente? Nós vamos ter que mudar o comportamento das pessoas. Eu vou abrir um parêntese para, se alguém estiver me ouvindo, do Instituto Venturi vai lembrar disso, vai saber disso. Eu sou motivo de chacota dentro do Instituto. Lavem as mãos. Os estagiários que chegam, eles têm a maior dificuldade de chegar, andam de ônibus, de chegar, usar o computador que vai ser compartilhado,
mas mesmo assim eles já vão pegando, né, no computador. Eles não pensam, não refletem sobre isso. Mudança de comportamento não é fácil, não é uma palavra mágica, né? Quando nós falamos de educação ambiental é educação. E educação é processo. Se começarmos a refletir quanto tempo nós levamos para aprender, né? Até hoje a gente estuda, né? Mesmo para aprender a ler, a escrever, isso tem um tempo. É assim quando a gente vai aprender uma outra língua, né? Uma segunda língua. Então, leva um tempo de aprendizado, né? Isso é educação, né? Você tem algumas formas de avançar, né? Ou que nós chamamos de adestrar, que é o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos sendo proibidos né, de sair de casa, nós estamos sendo instruídos novamente de mantermos aquela higiene básica que nós aprendemos lá na escolinha. Mas a pergunta que não quer calar e que eu acho que vocês têm que fazer sempre, né, nos seus projetos, nas suas instituições, se eu tenho tanta informação e eu nunca tive tanta informação na vida como nesse momento, porque você tem as redes sociais, nós estamos aqui, cada um nas suas casas, né, conectados, conversando, trocando informações, conhecimento. Então, por que será que quanto maior a informação que se dá, menos se tem? Né? Todo mundo reclama, eu coordeno o Fórum Brasileiro de Energia e o Fórum Internacional de Resíduos Sólidos. Quando nós apresentamos todos os anos os resultados, eles são pífios. Eles são resultados muito pequenos, né? Nós precisamos de resultados muito maiores. Ele não é proporcional, muito pelo contrário. O volume de informações que nós temos, ele não é proporcional ao tempo, né, que a gente, vamos dizer assim, de campanhas, de material didático que você coloca, né? Todo tipo de informação. Mas, Arlinda, por que nós temos a informação e nós não temos a ação? Né? É simples. Porque nós precisamos transformar as pessoas através da educação. Vamos quebrar alguns paradigmas aqui, né? Vamos nivelar o nosso conhecimento, a nossa base conceitual. Primeiro ponto que a gente tem que entender que educação ambiental, quando nós falamos de educação ambiental, nós não estamos falando apenas de fauna e flora, tá? Nós estamos falando de algo muito maior, ele é inerente ao processo educativo que nós temos. Né? Então, assim, não adianta você fazer uma ação isolada, isso é público e notório. É claro que as atividades, e eu não estou aqui dizendo que elas não são importantes, elas são, uma horta, né, as atividades de compostagem, de visitação, elas são atividades, vamos dizer assim, complementares, elas são atividades de sensibilização. Então, deixamos claros na base do conceito, educação ambiental não fala apenas de flora, de fauna, de animal, de poluição, enfim, não é só disso que nós estamos falando. Ela não trata apenas disso. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que quando eu ouço uma pessoa dizer assim, olha, eu sou consciente, eu sou muito consciente, né? Eu separo o meu resíduo, né? Eu faço isso, aquilo, eu tenho as minhas ações. E aí, quando a gente para pensar e para refletir, no processo de educação ambiental, de formação de educação ambiental, a consciência é o último estágio. A consciência é aquilo que a gente faz, mesmo quando o vizinho não está olhando. É aquilo que não me permite fazer algo errado, né? Ou seja, em desacordo com aquele conceito. Isso é que é educação ambiental. A educação ambiental, a consciência, quer dizer, o início da consciência é a informação. A informação, ela sensibiliza, mas ela não é, por si só, suficiente.
Então, hoje eu vou falar um pouquinho, eu queria que vocês mantivessem isso na cabeça de vocês, que para qualquer lado que a gente esteja olhando, se a gente está falando de ODS, né, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, se a gente está falando, né, de um inimigo invisível, como o coronavírus, se a gente está falando, né, por que as pessoas não separam o seu resíduo para a reciclagem da maneira correta? Porque até hoje a gente tem ínfimos 3%, em alguns lugares 5%, né, do índice de reciclagem, simplesmente porque a pessoa que está dentro de casa, né, eu, você, enfim, as pessoas, os donos e as donas de casa, os geradores de resíduos, né, as pessoas, elas não fazem. Mas por que não fazem? Vamos entender um pouco melhor sobre isso agora. Deixa eu passando por aqui. É bem estranho eu estar falando sem ver nenhum de vocês. A gente começa tudo isso, né? Para começar aqui, eu só vou tentar ver se eu baixo aqui, porque eu não estou conseguindo. Ok. Só um pouquinho que eu vou tentar isso. Melhorei agora. Eu não estou conseguindo passar a minha apresentação. Eu acho que eu vou precisar tirar ela do modo. Eu não estou conseguindo passar. Alguém do. Agora. Era uma questão de dedo mais pressionado. Então, assim, a gente vai tentar buscar um conceito, nivelar a base conceitual que muitos já conhecem, né? Então, eu acho que a educação ambiental, quando eu trago a educação ambiental como sendo o grande instrumento, né, para a mudança desse comportamento, seja simplesmente lavar as mãos, pensar no outro, né, seja separar os seus restos, né, é porque a educação ambiental, ela de fato, se ela for entendida como a lei disciplina, ela é realmente uma ferramenta poderosa. Mas só que hoje ela enfrenta um desafio e uma possibilidade muito grande de contribuir para ajudar essa mudança de comportamento, não é? Essas transformações, desencadear todas essas transformações que nós precisamos para ser bons cidadãos, no sentido de fazer a nossa parte e para que as coisas realmente aconteçam da maneira que a gente gostaria que assim fosse, né? Bom, enfim, nesse desafio nós temos que entender que essa não é a primeira crise que a gente passa no mundo. Eu comungo com o meu amigo Henrique Leff, que ele sempre diz que a crise ambiental no mundo é a crise do não pensamento. Não estamos pensando as nossas ações no dia a dia. É só isso, a gente só precisa parar e refletir. Então, quais são os problemas que a gente tem que refletir, né? E que estão diretamente vinculados, ligados à educação ambiental, à sustentabilidade, ao meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável, né? Primeiro é a exacerbação dos problemas ambientais e humanos. Desculpe, começou o inverno aqui, não é inverno ainda, mas já está frio em Porto Alegre e minha garganta já está falhando. Tem que estar tomando água. Os fenômenos contraditórios da globalização versus individualismo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que é bem mais fácil a gente pensar sobre tudo isso, refletir sobre tudo isso, né? Nunca deixamos tanto de ser individualistas como nesse momento de grande medo, de grande aflição, de pandemia, né? Toda essa angústia que a gente está vivendo, todos nós estamos vivendo. Não importa a classe social, não importa o nível de escolaridade, não importa onde você esteja, você está com medo. Medo de um inimigo invisível, né? Eu costumo dizer assim que tem algumas coisas na minha vida que ajudaram muito a minha consciência. O meu papel, a entender o meu papel dentro da cadeia, né? Vamos dizer assim, dentro,
né, dessa rede que mantém a vida, né? Primeiro que eu tive a oportunidade de estudar ciências biológicas e tive a oportunidade de ir para uma bancada de laboratório, ou seja, de ter um microscópio, uma lupa sempre, né, apontada para os meus olhos, para o meu olhar. Então você enxerga, né, um mundo microscópio, você vive e vê um mundo invisível a olho nu, digamos assim, né? Comecei a minha vida na Federal da Bahia, no laboratório, estagiando, desenhando cromossomos. Hoje todo mundo sabe o que é, todo mundo fala em DNA. Então a gente desenhava numa folhinha de papel. Esse é o mundo que a gente não enxerga a olho nu. Então eu acho que essa oportunidade que eu tive de viver, né, de estudar e de ter acesso a esse mundo microscópico, ele me ajudou muito, muito na minha vida, na minha própria vida mesmo. Porque eu sei que eles estão aqui, eu não estou sozinho, né? Um simples vírus, que não é nem uma célula, não tem um DNA sequer, né? Precisa de uma outra célula para poder se multiplicar. Um simples vírus, ele está em qualquer lugar. Então, nós vivemos com muitos mais seres, né, nessa cadeia de sustentação da vida. Isso foi uma grande, vamos dizer assim, um grande aprendizado para a minha vida. Debilidade dos valores humanos tradicionais versus sociedade de consumo. Todo mundo fala, eu já ouvi falar isso, vocês já ouviram e estão cansados de ouvir. A gente fala do consumismo exacerbado. Existe um conflito, uma dualidade, né, mesmo nas redes sociais, quando nós estamos falando, né, do consumo, do sistema que nós escolhemos. Os sistemas, seja nós, eu e vocês, seja o político, seja quem foi que nos antecedeu, nós temos um sistema que é capitalista. Mas ele não precisa ser selvagem. Hoje eu estava ouvindo numa reunião do Pacto Global com o professor Nobre, e ele falando sobre, né, o quanto o Brasil tem agora de oportunidade, já teve no passado, de tornar a agricultura, né, verde, ou seja, de produzir o green, né, o mercado, participar desse mercado verde, de uma agricultura de carbono neutro. Eu espero que a gente consiga aprender alguma coisa nesse momento, mas, enfim, nós já tivemos outros. Então, a gente sempre é socialismo, é capitalismo. Eu acho que a discussão não vai muito por esse ângulo, mas a gente precisa entender que se nós escolhemos, mesmo que o sistema que esteja aí, ele é capitalista, ele não precisa ser selvagem, né? Ele não precisa sair, vamos dizer assim, devastando tudo. Ele não precisa sair comprometendo, a gente não pode permitir, comprometendo os sistemas ambientais. Né? Os ecossistemas urbanos já não aguentam mais, e a gente está vendo isso. Nem todo mundo fala, consumismo, isso. Nós precisamos consumir, mas a gente precisa consumir com consciência. E isso é informação e a educação ambiental vai nos trazer. Nós temos a insatisfação pessoal permanente versus solidão das pessoas e da sociedade. Ai, Arlinda, mas o que isso tem a ver com a educação ambiental? Tem tudo a ver com a educação ambiental. Eu estou falando de educação ambiental quando eu trago vocês para refletir sobre esses problemas. O que vem depois é um método, né, que a gente precisa de uma metodologia para fazer as coisas, para transferir conhecimento a gente precisa. Mas o que a gente precisa primeiro é entender isso, é refletir sobre os problemas, né, que estão nos assolando há bastante tempo, e são várias as crises. A perda da esperança nos modelos capitalistas e socialistas versus a inovação e o empreendedorismo na construção de novas alternativas econômicas, políticas, né, e outras tantas. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Então, assim, eu acho que o ponto de partida para todos nós, e voltando, como é que a educação ambiental pode ser, de fato, uma ferramenta para a mudança de comportamento? E nós precisamos mudar esse comportamento. Cada um no seu papel,
ajudar a mudar os comportamento de outras pessoas, né? A gente precisa primeiro entender os conceitos. Eu preciso revisar os conceitos para mudar concepções e práticas. Então, assim, a primeira coisa que nós precisamos pensar é se nós estamos falando a mesma língua. Eu estou falando de educação ambiental, eu estou falando de uma comunidade, de uma reunião, de uma apresentação, de um webinar, né? É agora com vocês, um grupo, né? Mas eu posso estar falando da minha cidade, do meu estado, do meu país. Eu preciso saber se todos entendem a minha língua, entendem quando eu falo educação ambiental. Esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Então, a gente tem que revisitar os conceitos para mudar concepções e práticas. Vamos lá. Bom, eu vou passar rápido, porque eu já falei sobre isso. Nós tivemos várias crises no mundo, né, em vários momentos. No século XIX, início do século XX, todos nós sabemos, aqueles que são, jovens há menos tempo do que nós, que somos jovens há muito mais tempo, acreditávamos sem medo no futuro. Existiu esse tempo, sim. E nós achávamos o sonho americano, né? Enfim, nós acreditávamos e não tínhamos medo do futuro. Nos anos 60, todos aqueles que têm idade, aqueles que estudaram, sabem, né? Que os anos 60 criticam a ideia do progresso capitalista, foi o grande, vamos dizer assim, conflito. Busca-se uma sociedade mais humana, né? E essa aqui é uma foto de Paris de 68, vários conflitos, revoluções, né? Enfim, querendo uma sociedade mais humana. Anos 70. Esses anos 70, para mim especificamente como profissional e para muitas pessoas da área ambiental, foi uma década muito rica, vamos dizer assim, e como se fosse um divisor de águas para muitas pessoas, né? Nós tivemos aí em 72 a Conferência de Estocolmo, o Clube de Roma, né? O Clube de Roma nada mais era do que um grupo seleto de cientistas, pesquisadores que se reuniam para pensar, assim como nós estamos pensando aqui agora, né? E pela primeira vez esse clube, nessa Conferência de Estocolmo, aponta os limites do crescimento. O documento com publicações, com base científica, como nós estamos vendo aqui, com base científica. Então, foram esses questionamentos, né, vamos dizer assim, os pilares da civilização, principalmente a civilização ocidental, foram questionados. O direito do homem explorar a natureza e o mito do crescimento econômico ilimitado. Que a gente sabe hoje, né, e nós vimos logo adiante, a gente descobriu com pesquisa científica, com um grupo de pesquisadores, de profissionais do mundo todo, pensando e refletindo e pesquisando, e decidimos que não para seguir. Então, tudo aí vem. E os paulistas apelidaram de Eco 92. E nada mais foi do que a grande conferência, né, a cúpula da Terra reunida. Nunca mais conseguimos reunir no mundo, né, tantos líderes para discutir a questão do desenvolvimento sustentável. Porque agora não se tinha mais dúvida. Já tinham pesquisas, documentos, né, apontava nessa direção. O difícil, o crucial, era fazer com que os tomadores de decisão, os chefes de Estado, parassem e refletissem e adotassem medidas que mitigassem ou que nos afastassem do caos, né? No que diz respeito a esse desenvolvimento sem freio nenhum.
surge aí também a ideia do desenvolvimento sustentável e a Agenda 21. E só para aqueles que eu acho que todo mundo entende muito bem do que eu estou falando, o desenvolvimento sustentável surgiu numa base de um tripé que logo depois nós descobrimos, né, pesquisando, que ele não é tão simples como parece, né, que é o economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto. Ou seja, um tripé, 3 pernas. E quando nós chegamos aí, nessa década de 90, a gente já percebia que o econômico, ou bem ou mal, ele era uma perna desenvolvida. O social já haviam muitos avanços, né? Já existe o Ministério do Trabalho, tantas outros avanços e ganhos que nós tivemos, mas a perna ecologicamente equilibrado era mais fraca, era a perna bamba desse tripé e que não era tão simples só colocar dessa maneira, né? Como expressar isso, como mudar o mundo. Bom, as grandes cidades são os resultados da nossa existência e da forma desenfreada como as cidades crescem, foram crescendo, e isso a gente vê até hoje. E junta-se aí o poder público ausente, né, e torna-se uma população, uma comunidade frágil, que até nesses momentos você vê que é a população mais frágil. Bom, e mais adiante a gente começa a discutir também, já ali na década de 90, com mais ênfase, né? Muitos sabem do protocolo de Quioto, que depois veio a se tornar um tratado. Então a gente se pergunta, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, e aí, o que é que nós temos feito com a nossa casa? Que é o nosso planeta. Quando nós descobrimos que o crescimento não econômico não era ilimitado, porque nós tínhamos um planeta com uma área limitada de terra. Nós tínhamos, se a gente continuasse, né, vamos dizer assim, nesse consumismo desenfreado, né, se nós passássemos, se as nações pobres passassem a consumir como as nações ricas, nós não teríamos, mesmo tendo todo o dinheiro do mundo, nós não teríamos recurso. A gente precisaria de até mais 2, 3 planetas para a gente sobreviver, né? E é o que nós chamamos de pegada ecológica ao longo do tempo. E com nós mesmos. Eu sei que é uma foto, uma imagem dura, né, para a gente ver como é aquela que eu comecei essa apresentação. Você vê um sapato lustrado, bem bonito, o que representa vamos dizer, um extrato social, né, de extremos, mas a criatividade, que por um lado a gente acha bonito, o garoto que não tem uma sandália, ele transforma 2 pets em uma sandália para sobreviver. Num primeiro momento, a gente até tende a ficar encantado com aquela inovação, entre aspas, mas é triste. Da mesma maneira que essa foto não está no passado, ela é a nossa, né, ali nosso presente. E nós temos eu vou deixar essa apresentação, né? Você tem vários pensadores aqui que eu selecionei, coloquei para se falar sobre a pós-modernidade, né? A sociedade de consumidores terminará consumindo-se a si mesmo. E é isso que nós estamos vendo até hoje. Já hoje, né? Já há muito tempo. E vocês podem ler depois com calma, né? Então, assim, voltando ao ponto dessa reunião, dessa apresentação, que é provocar vocês. Se somos dia a dia alertados acerca dos problemas ambientais que ameaçam a biodiversidade e a própria espécie humana, apesar disso, a voracidade economicista continua desenfreada, consumindo os mesmos recursos escassos, e a gente continua com o mesmo problema. Ou seja, as pessoas têm a informação, mas elas estão muito distantes da ação. E o que eu vou fazer, o que nós podemos fazer, né, para girar essa chave?
quando eu tive a oportunidade de conhecer o Japão, eu fui fazer um curso a convite. Eu estava nos Estados Unidos nessa época, fazendo um outro curso. Isso foi em 92. Me chamou muita atenção a forma como as escolas, como o Japão fazia educação ambiental. Né? Educação ambiental estava no cuidado. As próprias, com a sala de aula, com aquela escola que era de todos, com o bem comum. E todos os alunos, seja os pequenininhos, os mijadinhos ali dos grandes, tinham a sua aula, depois eles almoçavam, descansavam ali naquele tatame, né, que é bem estilo oriental, mas antes disso, todos já tinham feito o planejamento de, depois do almoço, depois do descanso, eles tinham que ir arrumar a sala, lavar o banheiro, as carteiras, e eles próprios aprendiam a trabalhar em equipe e a se coordenarem, assim, cada um fazia. Se era um pequenininho que só sabia pegar uma esponja e um paninho, ele tinha que fazer, porque eles tinham que entender, desde cedo, que aquilo pertencia a eles, aquela escola era deles, e que aquela bagunça foi feita por eles. Né? Não bastava o discurso nem a informação, eles tinham que sentir na própria pele e fazer. Por que eu vou deixar meus restos para outra pessoa fazer? E isso é uma questão muito cultural. Se você for tentar isso aqui no Brasil, acho que muito professor apanha. Desculpe, mas assim, culturalmente não estamos prontos. Como é que eu vou mudar esse comportamento dessa criança para quando ele chegar um adulto saber das suas responsabilidades? Né? Então, vamos lá. Tudo isso a gente já sabe. Várias e várias, inundação aqui, seca extrema acolá, todos os eventos, o enfrentamento das situações limites socioambientais, a gente vê na televisão, na internet, nos jornais, na sala de aula, em conversa com os colegas. Bom, e aí? O enfrentamento das situações limites socioambientais, alternativas da nova ética, a urgência da sobrevivência no planeta, a construção de novas formas de convivência social, a informação instantânea, a comunicação global, as novas formas de luta e reivindicações sociais, a compreensão do quanto é pequeno o mundo. Isso nós temos que ter. Nós nunca estivemos tão juntos num momento tão difícil como esse, e sofrido, né? A necessidade do outro. Essa apresentação minha não é recente, eu posso provar para vocês que eu usei essa apresentação, me parece que, sei lá, uns 10 anos atrás. E eu não fiz nada de novo, essa apresentação é de pelo menos uns 10 anos atrás. Não sei, eu fui fazer uma palestra, enfim, e fiz essa apresentação. Mas parece que eu estou falando do momento atual. Em síntese, a busca de sentido da existência humana. Isso a gente não encontrou ainda. Né? Mas a gente não buscou de verdade. Né? Vamos fazer a meia-culpa. Né? Então, voltando, qual o instrumento mais apropriado para nos conduzir nesse processo? De novo, até hoje, em toda a minha trajetória, eu nunca encontrei nenhum. Eu me lembro que em 2008 eu aventei, comecei a pesquisar outras formas, comecei a estudar ecopsicologia aplicada nos Estados Unidos, comecei a buscar, tentar entender, né, além da educação ambiental, porque eu sei que a educação ela é um processo e um processo leva tempo. Como é que eu vou encurtar esse caminho? Porque antes a gente tinha tempo. Como a gente gritava que nem louquinhos. Olha, 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 estamos acabando com o planeta, estamos nos acabando conosco, né? Vamos extinguir a própria espécie. Tem nada a ver com o planeta Terra. Ele reencontra os seus caminhos. Sempre foi assim. Mas ele pode nos abortar a qualquer momento. Bom, enfim, aí fui descobrindo teses e mais teses. Se você pensar, a questão cultural, ela é geracional. Eu não mudo a cultura. Eu sou vegetariana. Na sacada no meu apartamento
tem uma churrasqueira. Eu nem tinha prestado atenção. Isso é um valor intrínseco para a cultura do Rio Grande do Sul. Eu sou vegetariana, mas eu também não posso exigir que todo gaúcho seja. Para os gaúchos, falar em tirar um dia de carne já é uma loucura. Como é que se muda um valor cultural? Não se muda de um dia para o outro, ele é geracional. Então, se nós queremos mudar o comportamento, se nós queremos mudar o quadro, né, que está aí no Brasil, nas questões ambientais, sociais, econômicos, de conflitos, nós temos que entender que a educação é um processo e, como tal, leva um tempo, mas precisa ser começado. Bom, aí voltando a esse ponto, aí nós organizamos um evento lá no Santander Cultural, aqui em Porto Alegre, e o Henrique Leff, a Naná, minha saudosa amiga Naná Menini Medina, ainda estava viva conosco também, a Elizabeth Santos, para discutir quando um planeta não é suficiente, o que fazer para equacionarmos o déficit ecológico. Vários pensadores, né? E nessa ocasião eu comecei a pensar de novo. Bom, educação é processo, a cultura, eu não mudo de um valor cultural de uma noite para o dia. O que eu mudo de uma noite para o dia? Um valor religioso. Eu comecei a desenvolver uma tese que, se eu conseguisse reunir todos os líderes religiosos, né, e pedisse para eles, aqueles que acreditam em céu e inferno, isso eu já falei há muito tempo, né, que quem jogasse um papel no chão ia para o inferno. No dia seguinte, a gente teria que sair distribuindo livros para os garis ficarem nos bancos das praças lendo. Porque um papel não ia aparecer. Porque é o temor do que não se conhece, o temor do invisível e da religiosidade. É o que tem a religião. Então, assim, como isso não deve ser feito a qualquer momento, ou seja, a menos que eu comece até reunir vários líderes, provoquei, teve bons resultados, né? Mas, enfim, nós temos que pensar na educação. Continuar na minha água aqui, né? E se educação, uma coisa nós já sabemos, não tem mágica, né? Somente quando se compreende a importância do que a legislação da educação ambiental tutela ou disciplina, captando seu sentido educativo, é que ela pode ser transformadora de valores, atitudes e das relações sociais, que é a base para a sustentabilidade. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ver. Bom, eu no Brasil, apesar de já ter 20 anos, nós temos um marco legal. E isso é bacana. Nós temos uma lei que fez 20 anos. Né? 20 anos que deveria estar implementada da forma que é. O que nós precisamos entender dessa lei? Né? E ela é poderosa, ela é muito poderosa. Se eu tivesse poder nas mãos para decidir que uma lei apenas para todos os brasileiros seguirem, seria essa. Eu não tenho. Porque ela é pretensiosa, ela se propõe a nos transformar, a todos nós, em pessoas muito melhores. Então, o que o artigo 1º diz? Né? E essa lei é de 99. Ela diz que entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constrói valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltada para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Ela está vinculada, né? Hoje tiveram várias perguntas para o Carlos Nobre, o professor Carlos Nobre, sobre isso. Acha que, né, o desequilíbrio ambiental é que nos levou a essa pandemia? Enfim, mas o nosso assunto aqui é educação ambiental. O artigo 2º, ele traz claramente, a educação ambiental é um componente essencial, eu até grifei, ele é essencial e permanente da educação nacional. Ou seja, do currículo nacional, todas as escolas, ele é permanente e essencial. Devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo. Todos os níveis e modalidades. Não importa se é educação rural, se é isso, se é AD, se é EJA.
todas as modalidades, né? Se é técnico, e todos os níveis, desde os mijadinhos ali, e dá para ensinar. Dá para ensinar muito bem educação ambiental. Do processo educativo, e ela traz um ponto crucial que a gente precisa entender. Caráter formal e não formal. A lei faz distinção, né, de dois grandes públicos, vamos dizer assim. Né? Quem é o público? Você tem as instituições de ensino que elas são obrigadas a fazer educação ambiental formal. E você tem as outras instituições que são obrigadas a fazer o não formal. Quando a gente fala em educação ambiental não formal, ela está dentro da lei. Ela é legal, não é uma... Parece que é algo ali que alguém faz de forma, né, despretensiosa, não. Ela também está dentro da lei, ela está baseada na lei. Ela só faz essa distinção, porque o formal tem um caráter próprio e tem que estar dentro da escola. No seu artigo 3º, né, a lei reafirma o direito à educação ambiental a todo cidadão brasileiro, comprometendo os sistemas de ensino a provê-lo no âmbito do ensino formal. Em outras palavras, poderíamos dizer que todo aluno da escola brasileira tem garantido esse direito durante todo o seu período de escolaridade. A nossa Constituição traz isso, né? Nós sabemos disso. E o que falta? Eu fui, assim que o governo atual assumiu, eu fiz uma visita, porque é da minha obrigação, fazer uma visita, isso foi no mês de fevereiro, né? Assumiu ali em janeiro, fevereiro, eu tive uma reunião no Ministério, com a Secretaria Executiva, tanto do Ministério do Meio Ambiente, como do Ministério da Educação. A Ana Pellini, a Zilda Veloso, na época, estava lá também, participou, estava lá, me recebeu, e a minha maior contrariedade foi saber que o DEA, que é o Departamento de Educação Ambiental, tinha sido extinto. Eu não me conformava, mesmo a Ana Pellini tentando me consolar, de mostrar que poderia ser de outro jeito, eu não me conformava. Da mesma maneira que a secretária de Educação Básica, pouco tempo depois que a gente... Fiquei apaixonada, achava que ia por ela, achando que ia ter, de fato, nós íamos ter mudança. Pouco tempo depois, eu vi pelos jornais que ela tinha sido pedida exoneração. Enfim. Ou seja, nós temos um governo atual, onde meio ambiente, todo mundo sabe, e educação ambiental está fora. Só que, assim, nós como cidadãos, nós temos que saber que tem uma lei, entender essa lei e cobrar. Né? Por que não está no currículo da escola? Por que os ministérios não tratam disso se está na lei? É uma lei de 99. Bom, eu vou deixar aqui depois para você ver que essa lei tem os seus princípios básicos, né? Os princípios básicos da educação ambiental, e que a gente precisa também entender cada palavrinha que está ali. O enfoque é humanista, holístico, democrático, participativo, tudo isso nós sabemos, né? E você vê que eles são 8, os princípios básicos da educação ambiental, e sempre citando a garantia de continuidade e permanência do processo educativo, a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência. A lei assume um princípio básico entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. Então, veja do que é a educação, os princípios da educação ambiental, onde eles se fundam. Ele está falando de uma interdependência entre o meio natural, socioeconômico e o cultural. Então, por que a gente só fala de horta, de fim de tubo, não é? A garantia da continuidade, desculpe, eu mexi aqui. Tá? E lá embaixo ele traz uma coisa interessante, né? O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. Ele também traz os seus objetivos, como toda lei, né? São os seus objetivos fundamentais. Então, olha que interessante, o desenvolvimento, qual é o objetivo fundamental, número 1, da educação ambiental? O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente, em suas múltiplas e complexas relações envolvendo aspectos ecológicos,
psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. Pronto. Então, fica claro, no primeiro objetivo fundamental, que quando a gente fala em educação ambiental, não é aquela educação ambiental que as crianças falam, aquela atividade, não trocar, não tomar a educação ambiental, que é um processo muito mais bem amparado, por uma atividade, seja curricular ou extracurricular. Não vamos misturar as coisas, senão a gente a gente precisa falar a mesma língua. E essa mesma língua está baseada em lei. Se eu não gosto da lei, eu vou mudar. Eu sempre disse no princípio, nós nos reunimos em 90, a lei é de 99 e 97, que teve a primeira conferência nacional. Eu sempre disse assim, vai ser difícil a gente conseguir fazer com que os tomadores de decisão cumpram, porque eles são analfabetos ambientais. Nós precisamos de alfabetização ambiental. E logo depois, vários autores começaram a falar, de fato, em alfabetização ambiental. Eles acham que separar o resíduo já é o suficiente, ele está fazendo educação ambiental. Que, sei lá, plantar, comer orgânico. Educação ambiental é muito mais que isso. A garantia da democratização... lá foi eu. Só um pouquinho. Bom, e aí é muito interessante que, quando chega lá no sétimo, que são 7 objetivos, ele traz o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. Esse é o objetivo, um dos objetivos fundamentais dessa lei. Né? Mas como é que a gente vai cumprir isso? Como é que a gente chega a isso? Porque se um objetivo tem que ser cumprido, né? Ele ultrapassa as nossas metas, ele tem um tempo mais longo, né? Ele ultrapassa as atividades, enfim, mas tem que ser cumprido. A gente tem que buscar isso, o que está na lei, e ninguém está fazendo isso, ninguém está buscando. Nós fizemos a Conferência Internacional de Educação Ambiental. Graças a Deus, muitos bons projetos lindos que me surpreendeu. Mas o que a gente precisa é estimular a cooperação, é fomentar o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia, é, de fato, desenvolver essa consciência crítica que cada cidadão, cada aluno precisa ter. Bom, e eu tirei tudo da lei para vocês não acharem que eu estou inventando palavras aqui. Tá? Então, é a Lei Federal 9.795 de 1999. Vocês podem pesquisar e vão ver. A educação ambiental formal, então, a gente já sabe que ela é inerente ao ensino regular e deve ser desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições públicas, privadas, né? Implantado nos currículos escolares como tema transversal. Outra coisa que a lei trouxe, assim, que foi um divisor de águas, né? A educação ambiental não é disciplina. A lei não permite isso, apenas para o 3º grau. Ela faculta, né? É opcional de fazer uma disciplina. Mas, até ali, antes do 3º grau, ele é tema transversal. Aí o bicho pegou. Primeiro, o que é um tema transversal, o que é interdisciplinaridade, né? O que é tudo isso que a gente precisa entender na prática? Como é que se faz isso? Né? Então, o tema transversal significa dizer que ela vai passar, né, em todas as disciplinas, ou seja, todas as disciplinas. Ele não é inerente apenas ao professor de ciência como se faz. Né? Em geral, é isso que acontece. O de artes, o de ciência, mas tem que estar em todas as disciplinas. Deve ser uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades de ensino, envolvendo professores, estudantes e funcionários. Eu estou falando de comunidade escolar. Imagine, se o governo fosse inteligente, se os governos, desculpa, eu não estou falando disso, todos, se eles fossem inteligentes, né, a gente não está falando de meta, a gente está falando de cumprir meta do plano de gestão integrada. Aqui eu tenho a possibilidade, né, uma grande transformação
de cumprir muito mais do que a meta que eu estabeleci no meu plano de gestão integrada do meu município, da minha cidade, enfim, do meu estado. Porque você tem comunidade, quando eu falo em comunidade escolar, eu falo de professor, eu falo de alunos, eu falo de funcionários, eu falo de pais. Eu tenho quase todo mundo. Então, a educação, ficou bem claro isso, que eu acho que é importante para aqueles que não conhecem, não conheciam a lei. A lei trata desses dois grandes públicos. A educação ambiental formal, quem faz é a escola. Não é a empresa, né? Não é aquela instituição, não somos nós. Tem que estar dentro de um contexto, de um currículo daquela escola, daquela instituição de ensino. A educação ambiental não formal é desenvolvida através de ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais. Então, atua sobre a comunidade. É o que mais a gente vê. Então, nós temos muito mais ações de educação ambiental não formal do que de educação ambiental formal. Claro que nós temos belíssimas iniciativas, projetos nas escolas e instituições brasileiras, mas difusos. Então, assim, só lembrando que assim, o objetivo maior da educação não formal é informar, né? É mais informar do que formar. E aí, quando a gente fala educação ambiental não formal nas escolas, as escolas fazem educação ambiental não formal, mas não faz a formal. Se ela não faz a formal, eu não consigo mudar esse comportamento. Porque quando eu trago isso para uma unidade didática naquela escola, eu tenho a possibilidade de discutir em todas as disciplinas e com meu aluno, né, assuntos complexos. Por exemplo, eu posso trazer pobreza, escolher como tema a pobreza e mostrar para todos os meus alunos a pobreza é causa ou consequência? Ela é causa ou consequência? Como é que eu monto uma matriz de causa e efeito, partindo da pobreza? Né? E o desenvolvimento sustentável? Enfim, é esse pensamento e é essa educação ambiental que a gente tem que levar para as escolas, que a escola tem a obrigação de ter no currículo. Não é faça no fim do tubo, não é essa ação que você tem que fazer, ela tem que pensar antes. Eu consegui fazer, e dá para fazer com tudo, eu consegui fazer produção mais limpa, que é uma coisa de indústria, né? É uma atividade que hoje está num material, num kit de educação, práticas de educação ambiental, do Instituto Brasil Solidário, muito bacana. Eu fiz na prática produção mais limpa para criança, atividade que as professoras podem usar na escola. Então, todo tipo de atividade que a gente faz hoje na indústria, até qualidade, tudo isso pode ser trabalhado com as crianças, desde que isso esteja no currículo da escola, não seja uma ação isolada. Vamos lá? Não sei se quanto tempo mais eu tenho. Deixa eu ligar isso aqui porque eu preciso. Ok, vamos lá. Uma hora. A educação ambiental, então, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça. Se sustenta na busca da conexão permanente entre questões culturais, políticas, econômicas, sociais, religiosas, estéticas e outras ainda, determinantes para a nossa relação com o meio ambiente. Então, eu espero que tenha ficado claro entre nós, né, que a gente, para mudar comportamento, e os pais sabem bem disso, arruma a sala, menina, arruma seu quarto, faz isso, faz aquilo, lava as mãos, né? Educar pessoas é uma tarefa árdua, mas é inteiramente possível de se fazer. Inteiramente possível de se fazer. E hoje, você falando de educação ambiental, que eu tenho um marco legal, eu tenho eu tenho que, de algum jeito, fazer com que os governos entendam. Como é que eu posso fazer? Alfabetizar os governos? Talvez fazer uma outra lei ou alguma coisa que os obrigue a entender do que eu estou falando, do que nós estamos falando, no currículo da escola. E aí a gente vai falar de tudo isso que a gente está falando desde cedo para as crianças. Como não discriminar?
Sabe por que nós somos diferentes um do outro? Tudo isso precisa ser tratado na escola e a nossa relação com o meio ambiente. Para eles entenderem que não existe apenas a espécie humana. Alguns que eles veem, mas também existe muitas espécies vegetais, tem as plantas. Nós dependemos das plantas clorofiladas para respirar. Nunca a respiração foi tão, vamos dizer assim, badalada, a necessidade de se estar em casa, de fazer exercícios para respiração. E nós não lembramos, não temos essa conexão. A ecopsicologia, ela traz isso. Ela tenta explicar por que nós temos essas ações tão destrutivas com a natureza. Porque nós somos o único elo que se perdeu. Nós quebramos assim, a nossa corrente, o nosso elo de ligação com os outros seres vivos. E não conseguimos perceber no dia a dia o quão dependentes nós somos. Porque para respirar, eu preciso da clorofila, das plantas verdes, processando a fotossíntese. Se eu quero comer, eu preciso também buscar lá fora. Eu não sou capaz de produzir meu próprio alimento. Eu trago aqui também uma frase que até me emociona, porque é falar de uma pessoa que nos deixou e que era uma grande amiga e que foi minha professora, mas que deixou muita saudade. Então, a Naná sempre dizia que a educação ambiental visa a construção de relações sociais, econômicas e culturais capazes de respeitar e de incorporar as diferenças, minorias étnicas, populações tradicionais, a perspectiva da mulher e a liberdade para decidir caminhos alternativos de desenvolvimento sustentável, respeitando-se os limites dos ecossistemas, que é substrato da nossa própria sobrevivência como espécie. Bom, eu gostaria até de falar, de ouvir, ver o que é que vocês estão curiando, vamos dizer assim, querendo saber, mas o que eu deixo para vocês aqui, inclusive isso é o título de um livro que foi publicado por uma amiga há um século atrás, que ela não esteja me ouvindo há um século atrás, Educação, e eu continuo concordando, educação ambiental sem ela nada é feito. Então, se nós não tivermos a educação ambiental implantada no nosso país, da maneira como a lei tutela, a lei disciplina, da maneira como deve ser, os resultados serão sempre péssimos, serão sempre pífios. Para você, vamos dizer assim, de um resíduo, separar um resíduo, para as pessoas que não conseguem, vamos dizer assim, manter um hábito de higiene, não conseguem, vamos dizer, conviver bem com a outra. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E como é que eu posso dizer para vocês, como é que isso se faz, Isso tem métodos. Nós já publicamos vários, eu posso até depois passar o link para vocês, disponibilizar. Para uma escola, por exemplo, existem métodos que eu preciso, como é que eu vou trazer, como é que eu vou construir a minha unidade didática em educação ambiental, esses temas transversais. Como é que eu vou fazer isso? É simples. E esse método, inclusive, já foi usado, foi desenvolvido pela minha saudosa Naná Mini Medina, e pela Elizabeth Santos, que muitos de vocês devem conhecer. Eu fiz uma adaptação, já capacitei um mundo de gente, de professores. É simples, é um método matricial, ele é fácil de ser replicado. E uma vez que a gente faz isso, todas as escolas fazem isso, inclusive na empresa, no município, com a ajuda do próprio da Secretaria de Meio Ambiente, enfim, das secretarias, e mesmo com um projeto dentro de uma usina. Deixa eu dizer uma coisa, hoje nós mudamos até a forma de capacitar os catadores, Nós vamos implantar a coleta seletiva, capacitar, hoje eles têm um modelo de curso, de treinamento, que entra um módulo de educação básica, por exemplo. Que eles precisam entender disso também, precisam entender do negócio deles, Precisam aprender a se comunicar. Então, se eu estou fazendo um projeto, se eu estou fazendo um plano de educação ambiental
um programa de educação ambiental para aquela cooperativa, para aquela associação, eu tenho que desenvolver primeiro o planejamento com ela, baseada, né, nos pontos fracos, naquilo que nós levantamos, né, como temas, e fica muito fácil se fazer. Tem um material depois, deixa eu ver, eu vou parar aqui, deixa eu ver como é que eu vou... Consegui. Voltei para a tela, deixa eu ver aqui o que é que tenho. O que é que eu tenho de... Acho que eu fui em cima do tempo. Me deram 1 hora, eu blá, 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 blá. Espero isso. Um pouquinho menos, que a gente começou, já passava bastante. Obrigada, Rony. Deixa eu ver se tem alguém falando mal, porque aí a gente aprimora. Daniele, então, Daniele falou, as práticas são ótimas, suspeitas para falar, e eu vou ver, eu tenho a minha sempre aqui comigo, Daniele. Deixa eu ver se eu mostro, se o pessoal consegue ver. Esse é o kit. Eu sou uma das autoras, me deram essa tarefa 1 ano atrás. 1 ano atrás o quê? Ai, Dani, esqueci, uns 5 anos atrás, talvez, já pedi para escrever as bases conceituais. É um kit para professores maravilhoso. O Instituto Brasil Solidário faz a comercialização desses kits, né? São folhas, assim, é um material maravilhoso. Ele tem toda a orientação. Por exemplo, se a professora... O primeiro passo, como eu falei para vocês, é isso estar num planejamento. Para a educação ambiental formal, ela tem que ter sido construída. A gente usa o método matricial, muitos já viram, a Naná está pensando em mim, onde ela estiver, no céu, e a Elizabeth, né, já apresentou, fez uma oficina na CIEDUCA. Você tem vamos dizer assim, uma base já dentro da escola, o treinamento na escola, e você tem as atividades. Por exemplo, se o professor decidiu que vai falar sobre resíduos, né? Que um dos temas, isso no currículo da escola, é resíduo, outro pode ser um bioma, pode ser, você tem que decidir junto com os professores. Isso vale para qualquer empresa, tá? Eu estou falando de escola aqui, mas se a empresa X determinou que vai escolher aqueles temas que são inerentes ao processo produtivo dela, enfim, dá no mesmo. No caso especificamente do professor, então, o que é que ele tem nesses kits? Maravilhoso, a gente trouxe todas as práticas do Instituto Brasil Solidário, e são muitas práticas, muitos anos mesmo de prática, instituto muito premiado, e eu tenho muito orgulho de ser o braço, né, sermos aqui no Instituto Venturi, nós somos o braço da educação ambiental, do meio ambiente do Instituto Brasil Solidário. E nessas folhas, ele escolhe, tem lá a base conceitual, que é produção mais limpa, bem separado, né? E temos também a atividade inerente àquela base conceitual. Tem um kit ali que é para os professores, né? Que ele tem toda essa, vamos dizer assim, esse arranjo de como fazer, toda essa instrução, orientação. É muito bacana mesmo. Eu espero, viu, Dani, que daqui a pouco tempo o Brasil inteiro esteja adotando essas práticas, porque elas são muito, muito boas. E eu me senti muito honrada de ter sido escolhida para escrevê-las, né? Escrever essa base conceitual. E aí o professor já tem ali tudo certinho, ele vai lá, sabe que aquela atividade, aquela base conceitual, ele pode trabalhar para aquela série, né, para aquele ano, para aquele... Já bem feito o professor. O professor já sofre muito, precisa de facilidade. Obrigada, Tarcísio. Como você diferencia a educação não formal na escola da formal? A educação ambiental formal é aquela que está dentro do currículo, né? Do currículo é como uma unidade didática, ela é preparada no planejamento da escola, né? Se vamos dizer que uma escola tal escolheu do Nordeste escolheu Caatinga, resíduos e recursos hídricos, esses temas terão que estar dentro do ano em todas as disciplinas, e cada professor vai desenvolver as suas
a sua matéria, as atividades da sua matéria com aquele tema. É assim que funciona. Ela está dentro do currículo, é aluno aprendendo ali. Tá? A educação ambiental não formal, mesmo quando ela é praticada pela escola, são atividades extracurriculares. São aquelas atividades que não estão vinculadas, ela não faz parte do plano de aula. Né? Ela é uma horta que se mantém, é a coleta seletiva da escola, né? São as gincanas, as feiras que fazem, independentemente da escola ter no seu currículo, existem muitas que têm, né? E quando eu falo de educação ambiental não formal nas outras instituições, nossa, você tem ó, várias, vamos dizer assim, abordagens. Eu posso tratar a educação ambiental, né, não formal, como um instrumento de gestão para uma empresa. Né? Tudo aquilo que eu vou fazer dentro da minha empresa. Né? A educação ambiental, ou seja, a sensibilização, a consciência. Eu tenho uma preocupação particular quando as pessoas falam, eu vi aqui mesmo dentro do Instituto Venturi, as pessoas minimizando a parte de sensibilização. Ah, não, é só uma palestra de sensibilização que a empresa contratou. Aí onde mora o perigo. Porque, assim, o primeiro contato e uma palestra de sensibilização para uma empresa ou para uma escola, qualquer público que seja, ele tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado. E ele tem que ser levado muito a sério e tem um peso, né, muito grande. Porque se você não sensibilizar, não levar informação como deve ser, você não sensibiliza, muito pelo contrário, você pode afastar. Você afasta as pessoas. Quem nunca ouviu falar, diz, eu não odeio matemática, odeio ciências. O professor, certamente que a pessoa teve no início da vida, não conseguiu chamar atenção, não conseguiu atrair aquela pessoa. Então, um momento de sensibilização, as empresas normalmente contratam por qualquer tostão, qualquer oba-oba, como se fosse a melhor coisa, como se tivesse realmente cumprindo e dando o melhor para o seu ecotime, para os seus colaboradores, né? Para os seus stakeholders, suas partes interessadas. E, na verdade, é a parte que deveria ser centrada, você, vamos dizer assim, gastar muito mais energia nessa etapa. Porque se você sensibiliza bem, as pessoas começam a se interessar pelo assunto e elas vão evoluindo na prática, chegarem até a ter uma consciência. Se a sensibilização não for boa, aí já era. Né? Então, tem que ter esse cuidado sempre para não achar que uma sensibilização, a prática, vamos dizer assim, a atividade de sensibilização tem que ser qualquer coisa. E ela tem que ser muito bem planejada. Deixa eu ver aqui, da escola. Na escola, da não formal. Tá, então, acho que eu respondi. Então, a formal está dentro do currículo, todos os professores participam, e a não formal é uma extracurricular, você pode, é uma visita que você faz, né? É uma equipe que você junta, enfim. Ninguém falando mal? Ai, que legal. A Hilarina está dizendo, eu estava falando aqui, Hilarina, que os evangélicos, né, têm um grupo, Teologia da Missão Integral da Igreja. O homem é o jardineiro da natureza. Eu já tentei muito isso. Isso não sai da minha mente. Eu já consegui botar muita gente, viu? Até um príncipe das Arábias veio, acho que foi no terceiro FIRS. Eu fiz um pré-fora e reuni muitos líderes religiosos. Muito, muito mesmo. Mas não me deixaram chamar Edir Macedo, porque umas religiões não se batia com ele. Acho. Não foi o que eu queria. Eu queria uma cúpula ecumênica, mas eu consegui muitos avanços nessa época. Eu lembro que aqui em Porto Alegre, inclusive, a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes evoluiu muito a partir disso. Foi o primeiro assim, centro, vamos dizer assim, espírita, a colocar uma... Gente, eu estou me mexendo muito porque eu consegui estender o meu músculo da costela. Estou sofrendo hoje.
toda vez que eu faço uma movimentação. Conseguiu fazer a gestão ambiental implantar no Bezerra de Menezes. Eu fiz um evento lá, o André Trigueiro, inclusive, veio falar sobre ecologia e espiritualidade, depois a própria Sociedade Espírita. Alguns avançaram um pouco, né? Tá, isso aqui tá, e nada para mim. Se a palestra será disponibilizada para todos, se depender de mim, sim. Leilane, obrigada. Desculpe, gente, tenho que ficar aqui olhando bem de pertinho a pessoa não enxerga mais. Tenho interesse neste compartilhamento desta metodologia que você falou. Tem até uma publicação numa revista que foi publicada pela USP e o Observatório da Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma coletânea, e eu me lembro que eu e a Naná publicamos ali o resultado, um artigo sobre uma turma que nós treinamos lá em Crateús, no Ceará. Eu vou também ver se eu mando o link. Eu acho que isso tem também. Vou anotar aqui o site do FIRS. Lá vocês conseguem ver essas publicações. Que tem notícia. Eu acho que é assim, não tenho certeza, senão deixa eu ver se vai dar. Ele tem também... Tá, nesse site do FIS, do Fórum Internacional de Resíduos Sólidos, tanto tem essas práticas de educação ambiental, como tem essa publicação também que eu estou falando. Lá tem um artigo nosso que fala muito bem sobre a metodologia, uma metodologia matricial, onde que nós chamamos de participação-ação. Ou seja, quando você termina, né, a capacitação, os próprios participantes é quem fazem, que elaboram. Então, assim, você aprende fazendo. É mesmo participação-ação. É bem interessante e muito interessante de fazer, né? E também de pôr na prática. Claro que ali você vai ter uma matriz. Eu reduzi para 6 matrizes, mas é bem bacana. É o começo. Não dá para chegar hoje na escola, vamos botar a educação ambiental, a gente vai fazer uma ordem. Não é assim que faz. Não é assim mesmo, porque se continuar fazendo desse jeito, o resultado é esse mesmo, nada. Você consegue chamar atenção a um ou outro, que é mais sensível, mas você não muda sabe, o comportamento de uma geração. Nós temos 2 grandes pontos nevrálgicos. O primeiro é implantar isso nas escolas, como deve, como a lei manda. Segundo, é você alfabetizar os políticos, né? Ou a maioria, os tomadores de decisão que acha que isso é uma balela. Quando eles contratam um treinamento de educação ambiental, a vontade que tem, a gente já diz assim, não, nós não vamos. Eles contratam 16 horas, como se fosse possível, vamos dizer assim, ensinar, formar multiplicadores num passe de mágica. Assim, em 2 dias, tá bom, você já sabe. Não é assim. Primeiro, porque você tem que aprender o método. Segundo, você vai continuar evoluindo, porque você tem que qualificar o conhecimento. Você tem que considerar que tem pessoas que têm informação ambiental e tem outras que não têm. Então, tem professor que não lê. Infelizmente, essa é a realidade. Deixa eu olhar se tem mais alguma coisa. Macrodenegacionista, pragmático. Márcio está perguntando, no âmbito das macro tendências, né, conservacionista, pragmáticas e críticas, qual o ramo da educação ambiental pode orientar melhor nossa sociedade do ponto de vista da produção e consumo consciente?
hoje nós temos no Brasil, e eu vou te dizer uma coisa, hoje tem, e eles conversam. Olha que interessante. Existe, né, no Ministério você pode baixar também, né, uma política específica para consumo, produção e consumo sustentáveis, que ali tem muitas bases, né? Eu acho que para você, vamos dizer assim, pensar numa produção e num consumo consciente, isso é mais complexo do que a gente pensa, né? Então, eu acho que a educação ambiental formal, ela é a tendência, porque nós já tentamos de tudo. Existem outros ramos, vamos dizer assim, outros segmentos, né? Outras vertentes, mas os princípios são os mesmos. A educação ambiental formal dentro da escola, essa sim vai fazer você pensar, ou seja, o aluno pensar sobre a produção e o consumo. Quando eu falei de produção mais limpa, uma das atividades, quando eu convenci, eu falei, não, eu vou botar uma atividade de produção mais limpa para crianças mesmo. Porque quando você fala em produção mais limpa e você dá uma atividade lúdica, né? Que é como assim, a gente usa o que usa para... Eu ensino para adultos, para professores de universidade, né, para consultores na área de produção mais limpa. É o mesmo, vamos dizer assim, brinquedo, entre aspas, um dos que nós chamamos de Fun Factory, que é Fábrica Feliz da Estrela, que é um brinquedinho de fazer massinhas, de fazer estrelinha de massinha, que tem aqueles potes com cores diferentes. Nesse momento, a criança quando ela pratica isso, ela entende, porque tem todo um trabalho de mercado, o que é consumo e produção sustentável, consciente, sem eu falar uma palavra sequer sobre o assunto, sobre, né, dizer exatamente produção, falar o termo exato. Isso vai evoluindo. Uma coisa que nós estamos vendo, você falando em macro tendências também, eu acho que a tendência maior, que também fora da educação ambiental não formal, é a educação ambiental como um instrumento de gestão. Isso as empresas estão correndo. E tem algumas aberrações, que a gente diz assim, né? Porque eu acho que quem faz leis parece não pensar, e aqueles que aplicam também, pior ainda. Não pensam, e eu estou falando dos tomadores de decisão. Você observe que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela é bem recente, ela é de 2010, né? E ela traz entre os seus instrumentos a educação ambiental. Da mesma maneira que a de saneamento básico também traz. A educação ambiental é um instrumento dessa lei. Puxa vida, mas se ela é um instrumento dessas duas leis e tantas outras, né? Como é que eu vou usá-la como instrumento se a própria política de educação ambiental não foi implantada como deve? O que a gente tem feito? Por que eu falei da macro tendência? Eu tenho que me explicar que é educação ambiental formal, né? Formar multiplicadores mesmo dentro da escola. É que hoje, eu inclusive, né, já venho conversando muito tempo com o Tribunal de Contas do Estado. Porque assim, não dá, pelo convencimento, os tomadores de decisão, prefeitos, né, secretários, enfim, todos os níveis, governadores, presidentes, nada. Ministros, se depender dele, entra um, sai um, e a gente fica ali à mercê de quem é afeito ou não pela educação ambiental. Então, você precisa também parar e pensar estrategicamente. Eu venho há um tempo conversando, não posso também falar muito sobre isso, mas quem foi à conferência já viu, com o Tribunal de Contas do Estado e com o Ministério Público, porque eles têm que fiscalizar. Isso consta, inclusive, na Carta de Bento Gonçalves, que já foi publicada, nós mandamos para as autoridades máximas, uma carta que foi elaborada, para que isso aumente ainda mais, que a gente enfatize, né, o papel do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. Aí sim, porque o prefeito tem medo na apreciação das contas. Infelizmente, a psicologia é a pior possível, né? Mas não temos outra saída. A gente tem que buscar estratégias para fazer com que aqueles que devem cumprir a lei cumpram. É isso que a gente precisa fazer. Bom, e aí o que vai acontecer?
eu já avancei muito, né? Eu tenho a sorte de ter aqui um conselheiro, o Dr. César Miola, um querido, eu sou fã número 1 dele, e ele é presidente do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa, que é um instituto que congrega mais do que convencido de que eles têm que botar no bolso do comitê e que isso seja uma recomendação para uma ação de fiscalização e controle do Ministério ou do Tribunal de Contas de todo o Brasil. Aí sim a gente começa a apertar para um lado, né, e os gestores entendem que tem que fazer, o que é uma pena. Deixa eu ver se tem Laura, André do Fórum. Oi, Laura. A minha dissertação de mestrado foi educação. Ai, mesmo! Suliane, verdade, Suli. Então, ela fez uma dissertação de mestrados, a Fun Factory, eu acho que foram para técnicos. Tem muita atividade, muito interessante mesmo que dá para ser feita, mas ela tem que estar dentro de um contexto, né? Deixa eu ver se eu me passei aqui. Eu não consigo mais, eu acho que tem muito mais gente que eu não consegui, mas eu acho que eu tenho uma chance depois de mandar alguma resposta. Se tivesse um método recompensa, tipo moeda verde começando na escola. Tudo é válido, né? Moeda verde é a parte economicista. O Instituto Brasil Solidário também tem uns jogos bem interessantes sobre economia, né? Vamos dizer assim. Eu acho que sim, tudo é válido, mas eu volto a dizer para vocês, enquanto o Brasil, enquanto nós, cada um de nós, não falarmos a mesma língua, né? E não entendermos que isso tem que estar dentro de um planejamento e que ele é permanente, não é uma ação isolada que se faz. Se todo o dinheiro gasto de panfletagem, de papel, disso, daquilo outro, né, de livro que a gente já publicou, né, tivesse sido investido dentro da escola, para que os professores todos fossem capacitados. E quando eu falo isso, gente, todo ano você tem que estar ali. Você tem que qualificar conhecimento, você tem que avançar no método. Né? Hoje você tem, por exemplo, uma coisa mais moderna e de tendência, trazer da educação ambiental não formal também, é trazer os ODS. Você trabalha os ODS dentro da educação ambiental não formal. Para muitas empresas, isso é muito, muito válido e tem dado muitos bons resultados. Ops! Obrigada a todos aqueles que estão me parabenizando, ninguém parece que saiu com raiva, e eu espero que uma pergunta, geralmente as crianças são bem abertas e fáceis. Se você acredita que existe alguma estratégia para sensibilizar adultos, é bem mais complicado construir opinião já formada. É mais complicado. Você tem toda a razão. Por isso que eu insisto, né? O adulto, ele começa vamos dizer assim, para sensibilizar o adulto, é como você mudar o conceito. Ele é mais complexo, mas não que não se mude, né? Primeiro você precisa da informação, a informação correta, e o adulto, ele precisa entender, por que eu vou fazer isso? Que benefício isso me traria, né? Então, você tem que buscar sempre alguma coisa que você possa mostrar. Eu, por exemplo, para adultos, né? Eu trabalhei muito com produção mais limpa, então, assim, a coisa pior do mundo, ou seja, o empresário, o dono da indústria, eu comecei a trazer uma abordagem, tipo, você está dando tiro no pé. Você gosta se acha espertinho, mas rasga dinheiro, gosta de rasgar dinheiro. Então, ele é muito fechado, ele não quer que ninguém entre, não quer que mexa, né? E aí você tem que mostrar para ele, né, que uma coisa que a ferramenta da produção mais limpa nos dá
ela tem uma coluna econômica, porque ela entende que para eu convencer um adulto que tem uma empresa para ganhar dinheiro, né, que é o objetivo, eu tenho que mostrar para ele quais são os meus ganhos econômicos e os meus ganhos ambientais. Então, eu tenho uma coluna de ganhos econômicos e, do outro lado, eu tenho uma coluna dos ganhos ambientais. Então, eu primeiro preciso mostrar para ele que o cálculo que ele está fazendo, o que é que você está rasgando dinheiro? Porque cada vez que ele joga, por exemplo, resíduo, né? Resíduo, as sobras da minha produção, eu paguei por elas, porque eu paguei pela matéria-prima. Então, eu tenho que botar quanto custou, se eu tenho 10 quilos, né, de retalho, sei lá, seja de um couro, do que for da matéria-prima, 10 quilos, eu tenho que trazer, primeiro, quanto custou a matéria-prima, aquilo em matéria-prima, aquele resíduo. Depois, quanto vai me custar para eu dispor isso? Se no Aripe, enfim, né? Eu tenho que mostrar para ele o quanto ele perde de dinheiro. E se ele tivesse uma ação, apenas uma ação, de mudar, talvez o design, né, o que nós chamamos de ecodesign hoje, mudar a estrutura, a forma, ele deixaria de rasgar dinheiro. Nós temos casos assim, brilhantes. Eu lembro que o CNTL teve uma época que a gente apresentava para todo mundo o caso da AGCO, que ele deixou, o investimento foi, a gente botaram R$10, não me falha a memória, mas só foi um ajuste na pistola. Um ajuste na pistola de pintura fez com que ele economizasse por ano próximo de R$1 milhão. Isso é significativo para um cara? Ele não investiu nada. Por quê? Porque você chega para o cara que está pintando lá com a pistola, você pergunta para ele, por que você faz assim? Não sei, porque eu fui treinado assim, porque eu aprendi desse jeito. Né? Ele não sabe se aquela quantidade é suficiente, não se fez testes antes, né? Se está gastando demais. Sem contar que você ainda tem todo um efluente para tratar, quando se trata de líquido, né? Então, assim, eu acho que é mais difícil, mas você tem, sim. O adulto ele sempre vai querer saber o porquê, mais do que a criança, o porquê mesmo, e por que aquilo vai interferir na minha vida. Por exemplo, se eu tivesse que convencer hoje, como é que eu vou convencer hoje um gaúcho que ama o litoral? Todo o litoral, verão, eles desaparecem daqui de Porto Alegre, vão todos para o litoral. Como é que eu vou convencê-los aí volta a questão do consumo, de não consumir nada de madeira que venha da floresta amazônica, que não tenha certificação, enfim, algo que seja de devastação de floresta, né? Qualquer coisa que, vamos dizer, ameace a floresta amazônica de perto. Eu tenho que mostrar para ele, e aí eu vou para climatologia e meio ambiente, eu vou longe, tenho que mostrar para ele que no dia, né, que o verão aqui no litoral gaúcho só acontece porque lá da floresta amazônica sopra esse vento quente que faz o nosso verão aqui do litoral gaúcho. No dia que a floresta cair, acabou o verão deles. Não sei se você está conseguindo compreender e acompanhar meu raciocínio. É muito mais trabalhoso para um adulto já formado, né? Enfim. Eu também. A Rita está dizendo que zera nós aqui, que os nossos governantes tivessem esse meu conhecimento. Tem coisas que a gente é muito engraçado. Eu vou encerrar por aqui, mas antes eu queria, baseada nessa questão do conhecimento e do jeito de ser. Né? Contei logo no início que eu sou motivo de piada no Instituto, que aí quando eu rodo a baiana, quando eles esquecem, eles suspende o lanche, só tem lanche se lavarem as mãos. Porque é impossível, as pessoas chegam lá e não tem aquele hábito que foi o pai ensinou, a mãe ensinou, a escola ensinou, não está preocupado com o outro. Eu vou pegar, sabe, com as mãos sujas, dinheiro, celular, enfim. Da mesma maneira que eu contei isso, tem outros hábitos que eu não entendo, por exemplo. Isso vem com a gente, né? Isso tem um lado bom. Eu nasci na roça. E o fato de eu nascer na roça, meu pai era, assim, apaixonado pela natureza,
né? Nós íamos todas as férias inteiras, a filharada toda, pai, mãe, tudo para a fazenda. Ficávamos lá com os funcionários ou com os filhos dos funcionários. Era uma festa. E eu aprendi vendo meu pai. Ele não deixava a gente matar um passarinho. E quem fizesse isso, os primos, se maltratasse um animal, botava para correr. Devolvia. Mandava embora, não ficava mais com a gente nas férias. Acabava as férias para aquela criatura. Nenhuma gaiola de passarinho. Então, assim, eu cresci observando isso. Então, eu nunca tive, eu nunca aprendo, eu não tenho um animal preso. Porque isso foi da minha cultura familiar, né? Da mesma maneira que eu não sei quando, na minha vida, eu não faço xixi, eu não vou ao banheiro fazer as minhas necessidades em qualquer canto, seja público ou seja na minha casa, sem antes lavar as mãos. Eu tenho que cuidar de mim. Esses são esses cuidados. Eu vejo no aeroporto, eu viajo muito, muito mundo afora, a minha vida inteira. Você entra no aeroporto, eu posso estar morrendo com a bexiga querendo estourar, eu tenho que lavar muito bem minhas mãos. E ali eu não pego mais em nada. Eu não posso trazer micro-organismo para mim. Eu não vejo ninguém fazer isso. É muito raro, porque isso é uma inversão. As pessoas lavam depois. Quando eu lavo depois, eu penso no outro. Eu não vou tocar ninguém, então não tenho que me preocupar. Eu tenho que tocar em mim, eu tenho que pensar na minha saúde. Da mesma maneira que eu não sei, né? Isso você vai adquirindo. Então, tem aquelas coisas que você traz com a gente também, né? Você tem que considerar também esse conhecimento do adulto. Às vezes você consegue puxar por esse lado. Ah, a Laura passou. Obrigada, Laura. Pois é, tem outra coisa também que eu discuto muito. Quando eu estava no mestrado de Energia, Ambiente e Materiais, eu comecei minha vida, como eu falei aqui, desenhando cromossomos, fazendo cariótipo. Eu fui para a área de genética, né? E adorava. Depois eu comecei a me interessar, já nos Estados Unidos, pelas questões ambientais mesmo, assim, estudar. Né? Eu comecei a desenvolver uma nova carreira, fui para o Rainforest Action Network, voluntariei, trabalhei lá no projeto de educação global e fui seguindo vamos dizer assim, uma trajetória, né? E quando eu estava numa outra inversão, que eu acho, aí no mestrado, eu fiquei pensando assim, comecei a me interessar por tratamento biológico. Eu não sei em que época na minha vida, porque isso também está bem distante, assim, na minha infância, eu faço as minhas necessidades e coloco o papel higiênico dentro do vaso e depois do descarga. As pessoas juntam fora. Eu já tentei mostrar em vários municípios que a gente faz o plano de gestão integrada, né? Aqui no papel vamos dizer assim, é carbono, é alimento para os micro-organismos. A estação de tratamento lá adiante do esgoto vai agradecer, porque você está alimentando, está ajudando na estabilização. Então, assim, tem coisas, e se eu computar o que eu gero de resíduo, só resíduo sanitário, e as pessoas são, vamos dizer assim, orientadas para não botar no vaso. Claro, ela tem que ter a preocupação, não estou dizendo para chegar, tem gente que não tem rede de esgoto ligada, isso é um perigo, né? Que ainda tem vaso com cordinha, tem que ver até que ponto não vale a pena as prefeituras investirem nisso. Né? Eu acho que é muito mais barato você, vamos dizer assim, trocar os vasos, fazer uma campanha que nem eficiência energética, quando a ANEEL lançou, né, que as concessionárias trocavam até a própria geladeira por uma mais eficiente, porque para elas é interessante, sobra mais energia para vender. Né? A mesma coisa talvez seja mais, vamos dizer assim, viável, muito melhor, é só botar na ponta do lápis, porque quanto é que a minha população gera de resíduo sanitário que eu tenho que botar no lixão? Na melhor das hipóteses, se tem um aterro. Aqui nós temos a CRVR, que cuida dos resíduos de todos nós. Mas, assim, na maioria dos municípios, é lixão a céu aberto mesmo. Aqui, muito superior. Pois é. Então, a gente não foi por falta de proposta. Então, tem gente me perguntando. Eu estou mudando, desculpe, gente, eu estou acompanhando, tentando aqui as perguntas que estão fazendo. Aí eu mudo rápido de um assunto
mas é para responder. A Europa e os Estados Unidos têm saneamento básico muito superior do que aqui no Brasil. Falta o governo investir no Brasil no saneamento básico. Claro, tem uma lei e não investe mesmo. E outra coisa, é isso que eu estou falando, por exemplo, tem ações do governo que poderia ser feito, que é mais econômico, tá? Se os vasos sanitários daquela residência não comporta que o papel, né, que você usa, o papel usado, seja colocado no vaso antes de dar descarga, é só você investir em trocar os vasos dessas pessoas a custo zero. A custo zero. Isso é um investimento que vale a pena ao longo do tempo. Né? Os Estados Unidos é fantástico. Nós propusemos já, em Jataizinho, eu acho até, no plano de Jataizinho tem uma proposta para se colocar, como tem os Estados Unidos, o orgânico e direto para a estação de tratamento que eles têm lá para gerar energia e trocar, vamos dizer assim, colocar nas cubas, nas pias dos habitantes, um triturador, que é barato. Né? Nos Estados Unidos você tem trituradores, os sistemas, lá se investe mais. Aqui a gente tem esse... Não sei, não se cobra, talvez, o suficiente, mas a diferença é muito grande. É muito grande dos países desenvolvidos e o governo não investe, por exemplo, o plano de saneamento. O que o prefeito faz? O prefeito, ao invés de chegar e lutar com seus deputados, ou mesmo com o presidente da República, ou seu governador, né, para mais investimento, para eles cumprirem o plano de saneamento, eles pedem para ampliar o prazo, ou seja, para eles continuarem não fazendo. E, por um outro lado, fica o Ministério Público, né, que poderia ir lá, porque é crime ambiental, independentemente do plano de saneamento, é crime ambiental. Né? E a lei de crimes ambientais é muito antiga. Bem mais, foi antes de todas essas que nós estamos falando. Então, ele fica assim, o que eu posso fazer? Prender o prefeito? Isso resolve? Não, não resolve. Né? Isso que a gente falta, né, aqui no Brasil. E tudo é uma desculpa para não fazer. Mas que precisamos investir em saneamento, não tenha dúvida. Precisamos e muito. Pois é. Bom, pessoal, eu acho que por aqui eu chamo o pessoal do Instituto Brasil Solidário para entrar agora. Um prazer enorme. Obrigada pela audiência. Eu espero que vocês tenham entendido bem, senão a gente refaz isso em qualquer dia, é só me chamar que a gente faz. E eu vou disponibilizar tudo isso, tá? Metodologias, para a gente ficar bem espertos e começar a fazer a coisa da maneira correta, né? E refletir muito sobre essa mudança de comportamento. Precisamos nos reeducar para isso e, principalmente, educar aqueles que estão vindo para que não estejamos de novo mordendo o próprio rabo, né? A sensação, falando das mesmas coisas, por que não acontece? Porque eu já falei, eu acredito nisso. Mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança, mas não fico de braços cruzados, né? Eu estou batalhando aí, pressionando os colegas, Ministério Público, Tribunal de Contas, fazendo eventos, e vamos que vamos. E cuidem-se, por favor, tá? Cuidem-se muito bem, por favor, olha, aqui fala uma bióloga, isolamento social é o que a gente pode fazer nesse momento para achatar mesmo. Eu já estou impaciente, mas, enfim, temos que continuar fazendo isso, porque não é uma questão, vamos dizer assim, de ciência, não, é uma questão de matemática, viu? Para quem estudou, né, sabe como é que o cálculo de exponencial, né, é bem, bem complicado. Então, cuide-se bem. Boa noite. Beijo a todos. Boa noite, pessoal. Eu sou a Mariana e, em nome do Instituto Lixo Zero Brasil, eu queria parabenizar e agradecer a Arlinda pela dedicação e a disponibilidade em compartilhar todo o teu conhecimento conosco esta noite. E também o interesse de todos que participaram dessa atividade. Hoje a gente bateu 90 participantes e vocês são a prova de que estamos buscando caminhar para um mundo melhor. Então, fica o agradecimento aí do Instituto. E fiquem atentos aos próximos webinários. A gente vai estar compartilhando nas nossas redes sociais. E uma boa noite para todos vocês. Se cuidem e até o próximo encontro.
Obrigada, Mariana. Obrigada por tudo, viu? Nós que Estou agradecemos. só mandando um beijo aqui para todo mundo. Boa noite. Ah, meu e-mail, peraí.